Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lauri, sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Quanto tempo eu não falo isso? Faz um bom tempo que eu não gravo vídeo e não tenho atualizado também as minhas leituras. Depois que eu entrei na faculdade eu fiquei mais ou menos um mês e pouco sem ler absolutamente nada. Parecia que uma coisa não conectava a outra. Me senti muito perdida nesse começo, assim, porque é muita informação, muita coisa, e eu acabei priorizando mesmo me encontrar, me achar nesse ambiente pra depois vir a retomar as leituras. E algo aconteceu, não sei se por causa do EAD, porque a forma como eu sempre vi a leitura era algo muito físico, eu sempre queria ter o livro físico, eu precisava desse contato com o papel. E com o EAD eu comecei a ler muito mais coisa online e isso facilitou com que eu finalmente me rendesse ao Kindle. E isso foi algo bem categórico, assim, porque eu sempre dizia, não, eu não consigo ler no Kindle, só de vez em quando eu acabava lendo alguma coisa ou outra, quando eu não conseguia ter o papel e eu queria muito realizar aquela leitura, e agora praticamente todas as leituras que eu fiz foram no Kindle. Me adaptei tão bem a essa forma, porque de noite, eu geralmente leio de noite, antes de dormir. Antes de dormir eu pego o Kindle, dou uma lida. Eu acho que tudo na vida é uma adaptação, é uma transformação. É claro que eu ainda amo ler no físico, os livros nunca vão perder o seu valor pra mim, e livros que eu amo muito, de autores preferidos, com certeza eu vou adquirir físicos e não vou querer ler no Kindle. Como é que eu vou ler Clarice Lispector num livro do Kindle, sabe? Não faz muito sentido pra mim, até porque geralmente Clarice pra mim é uma experiência sensorial, eu preciso de vários elementos pra compor aquela hora de sentar ali e ler Clarice. E também outros escritores como William Faulkner, Aldous Huxley. Como é que eu vou ler Aldous Huxley sem pirar com o livro físico e riscar ele inteirinho? E é um contato que eu nunca vou perder, eu tenho absolutamente certeza disso, por mais que eu tenha me adaptado agora ao Kindle, eu acho que nunca jamais vai ser substituído o papel. E eu pensei bastante no Kindle também, que é uma questão que inclusive a Nina, que tá fazendo Vedo agora em outubro, falou lá no canal dela. A questão do consumo também é bastante interessante com essa relação com o Kindle. Quando eu comecei, quando virou essa chave dentro de mim de começar a trocar, vender, doar os livros na minha estante, muitas coisas mudaram nessa relação de acúmulo, de consumo. Eu tinha mais de 500 livros e hoje eu não tenho nem metade disso. Eu sou uma pessoa bem apegada, a Nina falou que ela não é, mas eu sou bem apegada a coisas materiais, a pequenos souvenirs que eu trago de viagens, e fotos, e recordações mesmo em papel, como objeto de valor. Mas eu quero mudar cada vez mais isso, eu acho que não faz muito sentido, até porque eu quero ainda muito viajar na vida, não penso muito em me mudar, em ir para outros lugares, então ter muitas coisas para levar não faz sentido. Eu quero ficar só com o que eu realmente quero, muito reler, que eu amo muito, que jamais vou me desfazer, que nem essa parte aqui do meio que tem os meus autores preferidos, porque a gente pensa que eu vou muito reler esse livro um dia, mas na verdade esse dia nunca chega. E tô falando muito, já tô divagando aqui, mas eu quero mesmo falar das leituras dos livros lidos, que foram 3 desde a última vez que eu conversei com vocês aqui sobre livros, e eu vou mostrar agora quais são. Na verdade eu vou falar, né, eu vou deixar uma capinha aqui, um desses dois lados, pra mostrar pra vocês. E o primeiro foi de um escritor que pirou a minha cabeça com... qual é o nome do livro? O Homem no Castelo Alto, do Philip K. Dick. Philip K. Dick pra mim foi uma explosão mental quando eu li O Homem no Castelo Alto. Ele me fez refletir sobre exatamente tudo na minha vida como leitora e também como pessoa, os meus sentimentos em relação... A gente é muito apegado à raça, assim, a nossa etnia, ao que é os nossos antepassados, aonde eles vieram, como é que era a vida deles. Isso mexeu muito comigo. Ele fala da visão dos perdedores da Segunda Guerra Mundial como se eles tivessem ganhado, e isso foi bem impactante pra mim, a forma como ele retrata os alemães, os italianos e os japoneses. Eu fiquei muito mexida com aquele livro, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, com certeza. Não tanto pela história em si, sabe? Mas porque ele realmente transformou a minha vida. Então, eu tô falando do livro lá que eu li no ano passado, que ainda mexe comigo. Enfim, mas eu li Blade Runner, que é O Droides Sonham com Ovelhas Elétricas. E eu preciso fazer um breve parênteses e dizer que eu tenho muito pânico de robô. É um trauma de infância que eu tenho com um filme. Eu vou explicar como é que era o filme. Era um menininho que era um negócio de um lixão, assim. Ele era pobre e... que na verdade não era um menininho, era um robô pequeno que ele ficava num lixão e depois ele começava a lutar em arenas de tipo gladiador, assim.
Isso me traumatizou de uma forma. Eu tinha pavor de ver aqueles robôs brigando. Durante muito tempo da minha infância, da minha adolescência, eu morria de medo que o mundo fosse dominado pelos robôs. E quando eu li o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, nesses androides que eles têm que, tipo, uma perseguição a androides que querem se tornar humanos, a escrita do K. Dick pra mim é fantástica. Por mais que eu não goste do tema, aqui se reforçou o quanto a escrita dele é potente. As reflexões que ele levanta com esse pano de fundo dos robôs, sobre a sociedade em si, sobre o consumo, é muito incrível. O livro eu gostei bastante. O outro livro que eu li foi Laços, do Domenico Starnone, que também foi uma indicação da Nina, do Que Nina Lê, que eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês conferirem. Não esperava que fosse tão impactante, é um livro muito impactante que tem a ver com família. Questões familiares sempre mexem comigo, são livros que eu gosto muito de ler, relações familiares, conflitos, é algo que me chama a atenção na literatura. É um livro bem conturbado que eu ainda quero reler. Eu acho que eu li ele muito rápido, numa sentada, assim, porque eu não conseguia parar de ler, eu queria saber o que ia acontecer, o que tinha acontecido. Mas a verdade é que você precisa se deter mais nos detalhes do que vai acontecendo do que no final em si. Eu não vou falar muito porque eu acho que é um livro bem curtinho, então você lê super rápido, digamos assim. É bem impactante, eu gosto muito de livros desse estilo. E o outro livro que super me identifiquei é o Se Deus Me Chamar Não Vou, que é de uma escritora brasileira que agora eu não me lembro o nome, peraí. Deixa eu ver aqui qual é o nome. Da Mariana Salomão Carrara. Que escrita forte. A forma como ela deu voz para essa infância dessa menina foi muito incrível. Parecia... Eu queria ter escrito um livro assim. Foi como se ela estivesse usando as minhas palavras, as minhas experiências para contar essa história, que tem tudo a ver com os dias atuais, essas mudanças nas construções familiares, esse papel obsoleto de pai, mãe, filho, filha e cachorro, gato não faz mais sentido pra gente, nunca fez na verdade, mas que aqui ela retrata de uma maneira muito forte, falando de um assunto que é muito pouco discutido, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, essa questão do poliamor, os pais dessa menina que decidem adicionar mais uma pessoa ao casamento, e achei incrível, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, que levanta diversas questões importantes sobre família, mais um livro sobre família. Mas eu gostei muito da temática, um livro que eu também quero reler porque eu também li super rápido. E é um livro que fala bastante também sobre solidão na infância, que eu passei muito, eu me identifiquei justamente também por isso. E até na questão de escrever o diário, escrever esse livro contando como se fosse um diário, eu fazia muito isso, eu escrevia muito quando era criança, era um refúgio, eu gostava muito, eu queria muito retomar isso, mas... O que eu queria dizer mais sobre esse livro? Tirando essas partes do casamento, do poliamor, que não tem tanto a ver com a minha história, tem muito a ver comigo, que eu digo que se eu tivesse que colocar na minha biografia, colocaria com certeza. Se vocês quiserem me conhecer um pouquinho melhor. É bem triste, é bem forte, mas vale super a pena. E esses foram os livros que eu finalizei. Comecei vários outros, com certeza. Vou até mostrar pra vocês aqui os outros livros, vai aparecer aí na telinha. Vou falar os que eu estou dando continuidade mais frequentemente. Tô procurando aqui, né? Eu comecei esse livro 2 vezes. Na primeira vez eu achei fantástico. Falei, eu preciso do livro físico. Mas como eu não consegui comprar, eu falei, ah não, preciso voltar a ler esse livro pra finalizar. Que é o Compre-me o Céu, da Shin Han. Que livro, gente, esse livro é fantástico. Também tem a ver com família. Aqui é sobre os filhos únicos da China. Na China, não da China. A política deles, né, de ter apenas um filho, como é que funcionava. Aqui ela vai falar sobre a primeira geração, se eu não me engano. Que escritora, eu quero ler tudo que ela já escreveu. As Boas Mulheres da China tá ali, ó, na fila pra começar a ler. E eu preciso muito dos livros físicos, quero demais. Eu reli tudo de novo, falando que eu comecei a ler, eu li até a metade. Aí eu comecei a reler tudo de novo. E é muito sensacional, recomendo já pra todo mundo. É um dos meus livros preferidos da vida, com certeza. Outro livro que eu comecei foi... Ah, esse sim, foi As Coisas que Perdemos no Fogo.
eu achei que... eu tenho muito problema com livros que não tem final. É um livro de contos e eu tenho muitos problemas com livros com contos inacabados, que não tem um final. E eu fiquei muito agoniada quando eu finalizei o primeiro. O primeiro é muito impactante, assim, o começo. E eu queria muito saber o que ia acontecer. E ficou aquele vácuo, assim, daí eu pensei, continua ou não continuo? Continuei, li 39% do livro, mas não dei continuidade, porque não estava sendo muito agradável, assim. Eu precisava mesmo dos finais das histórias. O outro livro eu comecei a ler e não terminei ainda, mas esse eu vou terminar, que eu gostei muito. Nossa, que escrita fantástica, é O Amante da Marguerite Duras. É o livro da Kozak que eu queria muito ter, que é aquela edição lindíssima de capa vermelha. Muito bem escrito. É uma espécie de fluxo de consciência fantástico, ela vai e volta no tempo, ela fala sobre a vida dela com a família dela também. Eu acho que boa parte dos livros favoritos da minha vida tem a ver com família. E esse também fala sobre o amante que ela tem, então o título é autoexplicativo, mas não é só isso, com certeza não é só isso. Fala sobre esse lugar tão que eu não esperava que ele fosse se passar. Não tenho certeza, no Vietnã, eu não sei onde é direito, eu vou escrever aí na tela pra vocês onde é que se passa esse livro. Aí ela fala bastante sobre como é viver e essa questão de derrocada da família, de que a família dela era muito rica, tinha muitas terras, muitos empregados e se vê na falência. Eu não sei porque eu não continuei direto, ele é bem curtinho, eu já li 53%. Gente, já faz um bom tempo que eu tô aqui falando, eu nem sei se eu falei alguma coisa que preste nesse vídeo, tô só olhando pra baixo também. Tô com essa mania, agora o Kindle tá aqui na minha mão, vou ter que botar ele aqui assim, ó, pra eu poder falar com vocês nos olhos. Não sei, eu gravar vídeo, perdi a mão. E eu tava falando do quê? Não sei, me perdi. E eu tenho essa mania de... eu chego até a metade do livro, paro de ler. Aí depois de um tempo eu falo, opa, aqui esse livro eu tava gostando, por que não continuei? Aí eu volto a ler, só que eu não volto a ler de onde eu parei. Eu leio tudo de novo. Inclusive eu já contei essa história aqui no canal, sobre o vermelho e o negro. Eu comecei... eu li até a metade desse livro 3 vezes. 3 vezes. E toda vez que eu começava a ler de novo, eu relia desde o começo. Então a primeira parte do vermelho e o negro eu sei decor. Na quarta vez foi que eu consegui finalizar o livro. Isso é uma espécie de persistência, eu acho, eu não tenho certeza. Porque eu faço isso sempre. Sempre que eu abandono o livro, eu tenho que reler ele desde o início depois. Não só pra lembrar da história, porque às vezes eu lembro muito bem da história, como era o caso do vermelho e o negro. Mas eu tenho essa coisa de eu preciso ler desde o início até o fim do livro. Não sei porque eu faço isso, eu acho meio esquisito. Preciso analisar sobre isso. Refletir sobre por que essa minha característica é tão marcante. Enfim, eu falei tanto nesse vídeo, não sei nem se eu falei alguma coisa que preste. Um beijo, tchau!